Eu acho que a classe política tradicional ela está um pouco afastada dos anseios da comunidade, né, Miriam? Isso é o que a gente tem visto no dia a dia. O Xandó até me mencionou na Espaço essa semana, né, porque na realidade eu fui como cidadão, não fui como político, né, e deixei bem claro isso lá. Mas eu pratico o ciclismo há bastante tempo e depois que eu entrei no Partido Verde, eu aprendi que a mobilidade urbana passa pelas ciclovias, né? Quando teve a eleição lá de 2008, Vareta, Paulo e Pedroso, eu sugeri ao Paulo uma ciclovia do bairro São José ao Industrial, aproveitando os trilhos. O Vareta copiou e também botou no projeto. Já se passaram todos esses anos e nada foi feito de ciclovia. O que dizem para não fazer é que a nossa cidade tem muito morro e muita dificuldade de andar de bicicleta. Mas os trilhos são planos. É um lugar abandonado, um lugar que liga vários bairros e que tranquilamente poderia ser utilizado. Falta só e apenas vontade política, porque dinheiro se tem. Ainda somos o 21º, acho, município, né, de 19, caímos 2 posições, então nós só temos 20 municípios na nossa frente e temos 480 atrás de nós, em termos de arrecadação. O que nós temos que nos basear é nos que estão na nossa frente. Os que estão atrás é só como não fazer. E não fazer é não utilizar bem os recursos. Por exemplo, essa administração tem, me parece que R$400 mil para fazer a ciclovia. O valor mesmo eu não lembro, não sei se é 250 ou 400, mas eles vão fazer 400 metros de uma ciclovia lá em Caravaggio. Como é que a gente leva a bicicleta até lá? No automóvel, nas costas? Esse dinheiro, se bem utilizado, o Xandó, Alexandre Borle até deu essa sugestão e não foi aceita. Quer dizer, quem entende do negócio, quem vive isso, quem tem a experiência que nem ele tem de Europa, que viveu lá muitos anos na Espanha, eles não ouvem. Eles simplesmente, os políticos tradicionais, precisam fazer as coisas que eles bolaram. Se está errado ou não, eles têm que fazer o que eles bolaram. Porque vá que dá certo o que o Xandó falou. Daí a ideia não é dessa administração, é do Xandó. Isso que está errado na política. A Nádia falou isso nesse microfone ontem, né, Miriam? Que independente do político, se uma coisa é boa, tem que fazer. O prefeito falou agora há pouco ali, e o único assim, ponto relevante que eu vi nele é que ele assume que muitas coisas estão sendo destruídas. Eu acho que ele fez uma meia-culpa, Miriam, e ouvintes da Espaço. Por quê? As câmeras de segurança, eu estava pensando nisso antes de vir para cá, foram gastos R$1.200.000 nas câmeras de segurança, ao longo desse período que foi instaladas as câmeras. O prefeito e o vice-prefeito, que se diz o chefe da Defesa Civil, que não entende nada de Defesa Civil, querem tomar conta das câmeras de segurança. É mais um projeto que vai acabar, Miriam. Ouvintes, funcionavam as câmeras. Esses R$1.200.000, a prefeitura não botou nem a metade, foi a comunidade que botou esse R$1.200.000. Aí a prefeitura toma para si um projeto que estava funcionando, para quê? Só para eles tomar conta, para acabar. Assim como eles acabaram com o hospital, assim como eles estão acabando com a segurança. O prefeito disse há pouco que a prefeitura investiu ano passado R$900 mil. Sim, investiu. E que os empresários não investiram quase nada. Sim, o Mocovi perdeu a arrecadação que tinha os empresários. Isso é um problema que nós temos que discutir só num assunto só sobre segurança. Mas para deixar bem claro que aquilo que essa administração está botando a mão está estragando. Infelizmente. É uma meia-culpa que ele fez e que eu acho que foi o ponto alto da fala.